Exercer cargo de liderança na igreja, sem ser casado, morando junto, amasiado, Deus aceita? Você concorda com isso? O que que a Bíblia diz sobre essa situação? Vamos pensar? A Bíblia fala ali em João 4,16 da mulher samaritana, da mulher que morava junto com o homem. Jesus chegou para ela e falou assim, perguntou para ela: cadê o seu marido? Vai chamar o seu marido? Ela disse: o homem que mora comigo não é meu marido. Jesus chegou ali para reprovar aquela situação. Ele reprovou aquela situação, porque aquela mulher está vivendo de uma forma irregular. E Jesus veio cumprir a lei. Nós não somos anjos, somos pessoas, cidadãos, devemos cuidar da situação das leis do nosso estado. E o nosso estado é regido pela lei, foi instituído desde 1824 o casamento, ou seja, a gente tem um casamento no nosso país, documentado tudo direitinho para resguardar as partes, para resguardar a família. Ou seja, se no nosso país tem uma lei, então que ela seja cumprida. Jesus veio cumprir a lei. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente não tem motivos para não obedecer a lei. Ah, mas aí tem uns engraçados que dizem assim: ah, mas e o pessoal que casou, que estava morando junto antes, não tinha lei, não tinha, antes de 1824, e no tempo da Bíblia também não tinha. Mas, gente, vamos parar para pensar aqui que no tempos bíblicos, no tempo de Cristo, anteriormente ainda, a gente tinha ali, a gente pode ver o dote. Isaac trabalhou por Rebeca 7 anos. Havia um acordo entre as famílias daquele casamento, se fazia um acordo, ou seja, apontava para a lei, tinha uma lei sim, não do jeito que a gente conhece hoje, mas tinha uma lei. E anteriormente no Brasil, quando não tinha, você vai fazer o quê? Ninguém estava descumprindo nada porque não tinha esse critério de seguir no nosso estado. Não acredito que tenham sido amaldiçoados ou coisa do tipo, de maneira alguma. Mas, assim, a partir do momento que a gente tem essa ordenança, essa lei, essa instituição terrestre, né, civil, então a gente deve cumprir. Por que não cumprir? Por que não cumprir? Por que levar do jeito que a gente acha que tem que ser, quando não é bem assim que acontece? O casamento, esse documento, esse contrato resguarda, é bênção. E a gente vai estar seguindo a lei da terra e também sendo abençoado na lei do céu, né? No religioso, sendo abençoado pela nossa crença, por a crença que a gente acredita. Então, a gente deve sim casar e não permitir que pessoas não casadas estejam ali na igreja, assumindo cargos de liderança, vão estar sendo a vitrine da igreja, vão estar atraindo a atenção do público para uma situação que as pessoas criticam, as pessoas julgam. Poxa, fulano não é casado, eu conheço fulano, ele não é casado. Como é que ele está ali? Pode? E o reino de Deus é contra a cultura. Se o mundo diz não, que estado que casamento que, entendeu? A gente tem que fazer o contrário, porque a cultura do reino de Deus Jesus veio dizer: obedeça a lei do seu estado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, obedeça. Então, quem somos nós para não obedecer, para não seguir a lei do nosso rei, do nosso Cristo Jesus? Então, é necessário sim que os casamentos, que os relacionamentos sejam regulamentados através do casamento e tal, tudo direitinho. E sobre união estável, outro assunto complicado, porém muito simples. O casamento estável é como se fosse, tem tudo muito parecido, mas não é um casamento. A união estável, ela veio, se eu não me engano, diz a história, né, reza a lenda, que veio para situações irregulares, como o diamante, entendeu? Homens que eram casados, mas que também não queriam deixar uma mulher desamparada. A pessoa, por exemplo, na união estável, a pessoa não leva o nome do marido, o que é uma honra para a esposa e para o marido, que eles tenham, que um tenha o nome do outro, que é uma questão de assumir a responsabilidade, somos uma só carne, somos agora uma família. Então, tudo isso tem um peso muito grande. Na união estável, não, é como se fosse 50%. E quem vai entrar no relacionamento tendo 50% dele? Que garantia? Que garantia é essa? Isso é uma prova de amor do casal.
entendeu? De estar ali 100%. Você não tem um filho e registra ele de forma de metade. Não, o filho é teu, e tanto que ele leva o teu nome. Então, o casamento é a mesma coisa, é uma instituição muito séria, que tem que ser observada com muito respeito. E como que a gente vai levar isso adiante, levar a âmbito de igreja, estando assim? Complicado, né? Então, eu sou totalmente contra a pessoas demasiadas, a pessoas que moram juntas e têm cargos de liderança na igreja. Não devia nem ter cargos de liderança, já devia ser tratado desde o início. Chegou na igreja nessa situação, vamos cuidar, vamos conversar? É assim, assim, assim? É não, entendeu? Porque a pessoa nova convertida tá chegando no ambiente e já tá aprendendo errado, é complicado. Então, é melhor consertar a base da pessoa e levar tudo direitinho do que levar o negócio todo capenga, né? Porque o não crente tá chegando para aprender, vai aprender, né? Então, vamos ajustar. Por base é o meu ponto de vista na palavra de Deus, que é a nossa base, que é o que nos deve dirigir, nos guiar, não segundo o que eu penso, não segundo a minha opinião, porque a minha opinião é falha. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas querem reger a vida, a sociedade, segundo a sua opinião. Como que assim, eu aceito isso, mas eu não aceito aquilo. Dentro da Bíblia. A Bíblia fala de dons de línguas, mas eu acho errado. A Bíblia fala sobre contra o homossexualismo, que é pecado, mas eu não vejo tanto assim porque Deus é amor. Tá, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ele vai cumprir justiça. Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. E ele vai cumprir a lei no âmbito espiritual, conforme manda o figurino. Não foi à toa que ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, que é de Deus é de Deus. Então, se é errado, é errado. E é ponto, acabou. Não tem. Isso que você gostando ou não, a opinião de Deus vai prevalecer. Então, não é segundo a minha visão, é segundo a visão de Deus. A Bíblia fala que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se a gente ama a Deus, a gente precisa obedecer a Deus na totalidade, não segundo o que eu penso, não segundo a minha opinião. Minha opinião é nada. Diante das ordenanças do reino de Deus, diante de Cristo Jesus. É isso. Fica com Deus, Deus te abençoe.